Olá, senhores, olá, senhoras. Vamos seguir aqui com o nosso curso. Agora vamos falar de transferência de calor e radiação térmica. Então, vamos lembrar do que estamos falando. Estamos falando de transferência de calor e nós já vimos dentro de transferência de calor a parte de condução e convecção. Ora, tanto a condução como a convecção têm em comum a necessidade da existência de um meio físico interveniente entre os corpos que transferem energia de um para outro. Ou seja, condução e convecção precisa de uma massa entre o ponto A e o ponto B se eu desejo levar energia do ponto A para o ponto B. A gente percebeu que a condução, apesar de acontecer em gases, líquidos e sólidos, ou seja, independente do tipo de massa que existe entre os pontos através do qual eu desejo transferir energia na forma de calor, a condução é muito mais importante, mas muito mesmo, em sólidos, de modo que nos gases e nos líquidos ela é praticamente irrelevante. Por quê? Porque nos gases e nos líquidos a convecção se torna muito importante. E a convecção só vai acontecer se eu tiver a capacidade da massa entre 1 e 2 se deslocar. Então, para haver convecção, eu preciso de deslocamento de massa, logo eu preciso de um meio fluido. Então, seja um fluido líquido, seja um fluido gasoso. Ora, então, condução e convecção precisam de um meio físico interveniente, mas condução e convecção não conseguem explicar, por exemplo, entre outras coisas, como que a energia do Sol chega até a Terra, uma vez que não existe meio interveniente entre Terra e Sol. Então é por isso que surge a necessidade da gente descrever a radiação. A radiação não necessita de um meio físico interveniente. Aqui é muito importante você lembrar que a radiação vai acontecer sempre, independente da existência de um meio físico interveniente. A condução e a convecção vai acontecer se houver um meio físico interveniente. E a condução vai acontecer de qualquer jeito, desde que haja esse meio físico interveniente, e a convecção só vai acontecer se esse meio físico interveniente for um líquido ou um gás. Ok? Vamos voltar para a nossa radiação. O que a radiação tem de diferente? Ora, o fato dele não necessitar do meio físico interveniente muda tudo. Por quê? Porque agora a gente vai chamar de radiação aquela energia que vai ser transportada na forma de calor devido a radiações eletromagnéticas. Ok? Então, radiações eletromagnéticas vão ser emitidas por qualquer corpo em qualquer temperatura diferente do zero absoluto. Então, se eu tenho um corpo diferente, que tem uma temperatura diferente do zero absoluto, ela vai emitir uma radiação eletromagnética, ela vai emitir uma radiação térmica, uma irradiação térmica, uma radiação de corpo negro. Existem vários nomes para falar disso. A única coisa que você não pode falar é confundir radiação térmica com radiação nuclear do átomo. Não são boas analogias nesse momento. Eu vou ter sempre radiação térmica quando o meu objeto, quando a minha superfície estiver a uma temperatura maior do que o zero absoluto. Ok? Então, é desta forma que acontece a radiação. Por isso que eu não preciso de meio físico interveniente. Por quê? Porque, assim como já nos ensinou Maxwell lá, no seu curso de física, a radiação eletromagnética não precisa de um meio para se deslocar. As ondas eletromagnéticas não precisam disso. Então é isso aqui que está acontecendo. Tem ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio interveniente. É dessa maneira que a luz do Sol chega até a Terra. E se a luz do Sol chega, o calor também chega através da mesma sequência de ondas eletromagnéticas. A luz nada mais é do que um determinado espectro de onda eletromagnética visível. Existe todo um espectro invisível, tanto para o infravermelho quanto para o ultravioleta. Então é isso que vai nos mostrar, que vai justificar a vinda de energia do Sol ou de qualquer outro lugar sem a necessidade de um meio interveniente. Você já viu esse tipo de desenho algumas vezes, né? Você fala assim, olha, os soldados no Iraque usam óculos com visão noturna, que tem a capacidade de ver o calor emitido por corpos. Isso é verdade de qualquer corpo,
ok? Que tem uma temperatura diferente do zero absoluto. Aqui a gente tem uma escala de todo mundo. Aqui tem uma temperatura maior do que 22 graus centígrados. Então, todo mundo vai emitir uma radiação térmica. E de acordo com a intensidade dessa radiação térmica, com a frequência dela, nós vamos saber a temperatura. Então, todo corpo que tiver uma temperatura maior que o zero absoluto vai emitir uma radiação térmica, e olhando essa radiação térmica, eu consigo deduzir a temperatura do objeto. Essas radiações aqui são radiações invisíveis, né? São radiações térmicas invisíveis ao olho nu, vistas no infravermelho, mas perceba que qualquer corpo aquecido, aqui eu tenho um vergalhão aquecido, ele emite também ondas térmicas próximas ao espectro de infravermelho. Então, olha só como que o metal fica vermelho, emitindo calor e também emitindo uma luz avermelhada. Por quê? Porque ele está emitindo muita energia próximo ao infravermelho, no espectro do infravermelho, e parte dessa energia está se manifestando na forma de ondas eletromagnéticas dentro do espectro visível ao olho humano. Ok? Por isso que corpos aquecidos tendem a ficar avermelhados. Então, vamos pensar aqui como que fica o equacionamento disso. O primeiro conceito que a gente tem que definir é a existência de um objeto perfeito chamado corpo negro. Ok? Então, essa é uma idealização física, o corpo negro não existe na realidade, mas seria aquela superfície capaz de emitir o máximo possível de radiação térmica teórica, certo? Então, ela vai emitir o máximo. Então, o máximo que uma superfície pode emitir de energia em radiação térmica, por radiação térmica, é se essa superfície for considerado um corpo negro. Então, vamos definir o que a gente chama de poder emissivo, que é esse Ezinho aqui. O poder emissivo nada mais é do que a energia emitida por unidade de tempo por unidade de área, ou seja, energia emitida por unidade de tempo é potência, então vai dar potência por unidade de área. É muito bom lembrar que a radiação ela tem uma função ligada à superfície que emite a temperatura. Então perceba que é fundamental as características da superfície, muito mais do que a do corpo. Tá claro? Então, as características superficiais do objeto são mais importantes do que a do objeto em si, do que o que tem dentro do objeto, quando a gente está falando de emissão de energia por radiação térmica. Então, esse poder emissivo nada mais é do que potência sobre unidade de área, e ele é igual a temperatura a quarta vezes uma constante, que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann. Essa constante que eu listei os 3 valores mais utilizados para ela, dependendo do sistema de unidades que você usa. Então, olhem só que coisa bem diferente. Enquanto que nós vimos que a condução e a convecção são funções da diferença de temperatura, agora quando eu falo de radiação térmica, o calor emitido por um corpo depende apenas da temperatura dele e a quarta. Perceba que aqui eu nem tenho uma outra temperatura. A energia emitida por radiação térmica depende única e exclusivamente da temperatura do corpo. Ponto. Ele não depende do mundo em volta dele. E mais do que isso, ele depende dessa temperatura a quarta. Então, olhem só esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra que, à medida que eu aumento a temperatura, a energia emitida aumenta muito rapidamente. Claro, porque ela aumenta a taxa de potência quarta. Então, ainda que às vezes a radiação seja desprezível a uma temperatura de 20, 30, 40, 50 graus centígrados, quando eu estou falando de 100, 110, 120, a radiação térmica começa a ser muito importante. Ela dá um salto. Por quê? Porque a temperatura aumenta a quarta. E sempre, sempre, agora você vai anotar isso e não vai esquecer jamais, sempre, essa temperatura deverá estar em Kelvin. Nunca, jamais, em tempo algum, em qualquer circunstância, você vai entrar nesta equação, você vai calcular radiação térmica utilizando qualquer outra escala que não uma escala absoluta, seja Rankine, seja Kelvin. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar sempre a Kelvin, uma escala absoluta.
Ok? Isso é muito importante, grifem muito isso em algum lugar, seja lá o que for. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque quando a gente estava trabalhando com condução ou convecção, nós lidávamos com diferenciais de temperatura, com ΔT. E naquele momento, diferencial de temperatura não faz diferença se você entrou, por exemplo, com graus Kelvin ou graus centígrados, porque o ΔT é o mesmo. A diferença de um grau Kelvin é a mesma diferença de um grau centígrado. Agora, quando eu estou falando de temperatura a quarta, não, isso muda e muda muito. Olhem só o que eu vou fazer. Se um corpo negro é o máximo de energia por radiação que alguém pode emitir, então convém criar um conceito de taxa de energia que alguém emite em relação àquilo que seria no mundo ideal. Ou seja, eu crio o conceito de emissividade, onde emissividade igual a 1, só quem vai ter é o corpo negro, ou seja, aquele corpo que emite toda a radiação térmica teoricamente possível. Então, a emissividade é a energia que o corpo deveras emite, ele realmente emite, em relação com a energia que esse mesmo corpo emitiria se fosse um corpo negro. Esse B aqui é de black, ok? Um corpo negro. É claro que essa emissividade ela é função da temperatura, mas dos nossos problemas industriais, a gente sempre pode considerar essa emissividade como constante em relação à temperatura. Então lembre-se, o que é emissividade? Emissividade é a relação entre a energia que um corpo emite no mundo real e aquela energia que ele emitiria caso fosse um corpo negro, um corpo perfeito, um corpo ideal do ponto de vista de emissividade. Então, emissividade igual a 1 significa um corpo negro. Nunca, jamais, você vai encontrar um corpo que emite mais energia por radiação do que um corpo negro. O corpo negro é o limite, por isso a emissividade dele é 1. Para descrever a radiação, nós também precisamos falar de um cara chamado fator forma, que ele nada mais é do que a relação entre a radiação que sai de um determinado corpo e chega em um segundo corpo. Perceba que somente agora eu criei um corpo externo. Tanto nos slides anteriores, quando eu falei de emissividade, quanto eu falei do poder emissivo, em nenhum momento nós cogitamos a existência de alguém de fora. Todos esses parâmetros são absolutos para a superfície. São características única e exclusivamente dela, não é característica de relação. Agora sim entra uma característica de relação. Imagine que eu tenha aqui uma superfície 1, uma superfície 2. Imagine aqui que eu tenho o Sol e aqui a Terra. O Sol, para emitir radiação, ele só precisa estar a uma temperatura diferente de zero absoluto. Então, ele está emitindo energia, independente da existência de 2. Quer 2 exista, quer não, 1 está emitindo energia térmica por radiação. A pergunta que pode ser feita nesse momento é: quanto da energia que está saindo do corpo 1, da superfície 1, por radiação, está chegando na superfície 2? Percebam? Somente agora eu crio uma relação entre um corpo que emite e outro que recebe. E, de novo, se eu não tiver esse corpo 2, isso não vai influenciar em absolutamente nada a energia emitida pelo corpo 1. Ele vai continuar emitindo energia dependendo única e exclusivamente da sua temperatura. Bem, então esse fator forma tem essa propriedade. Se eu pego a área 1 e multiplico pelo fator forma de 1 em relação a 2, eu digo que isso tem que ser igual a área 2 vezes o fator forma de 2 para 1. O que é o fator forma de 2 para 1? Ora, temperatura, a superfície 2 também tem uma dada temperatura. Ela também emite uma radiação térmica, que também vai ser recebida por 1. Então, 1 emite uma radiação que vai ser recebida por 2 e 2 emite uma energia que vai ser recebida por 1. Por isso, existe uma relação de 1 para 2 e de 2 para 1. Fator forma de 1 para 2, quanto saiu de 1 e chegou em 2. Fator forma de 2 para 1, quanto saiu de 2 e chegou em 1.
Ok? Perceba que esses caras não necessariamente são iguais. F1 para 2 não necessariamente é igual a F2 para 1. Não é difícil você perceber isso. Imagine o Sol que é muito, muito, muito grande e a Terra que é muito, muito pequena perto do Sol. Ora, toda energia que a Terra emite por radiação térmica depende apenas da sua temperatura, vamos considerá-la uma pequena esfera, metade dela está de frente para o Sol, então praticamente tudo que sai da Terra chega ao Sol. Vamos simplificar o nosso raciocínio. Agora imagine o Sol enorme, a Terra muito pequena perto dela. Então apenas uma fração ínfima da energia que sai do Sol chega à Terra. Ok? Então, isso é uma boa forma de pensar. Então, parte da energia sai de 1 vai para 2, parte da energia de 2 vai para 1. Existe, então, um fluxo líquido aqui. Ou um ganhou mais energia, ou um perdeu mais energia no final dessa troca-troca aqui de energia. Então, é basicamente isso aqui que nós queremos ver. Ora, existe uma energia que sai de 1 para 2, que é esse Q, linha 1 para 2, ok? Existe este Q, linha 2 para 1, que é o que 1 recebe de 2. Esse Q de 1 para 2 é o que 2 recebe de 1. Se eu estou concentrado, se eu estou analisando o objeto 1, essa superfície 1, então eu vou definir que no final a energia que saiu da superfície 1, ok? Foi a energia que saiu da superfície de 1 para 2 menos o que recebeu de 2 para 1. Então, esse Q 1 para 2 aqui. Ora, então é esse Q 1 para 2 que é esse Q ponto. Então, esse Q ponto aqui nada mais é do que Q dividido por tempo. Então, Q ponto nada mais é do que essa energia que saiu de 1 e foi para 2, nessa interação entre 1 e 2 dividido por tempo, porque ponto nada mais é do que a derivada do cara de Q em relação ao tempo. Então, Q ponto nada mais é do que a potência térmica que saiu de 1 e foi para 2, devido a essa diferença de temperatura entre 1 e 2. E ele vai ser igual à constante de Stefan Boltzmann, vezes o fator forma de 1 em relação a 2, vezes a área de 1. Perceba que eu estou olhando apenas para 1. O fator forma de 1 em relação a 2 e a área de 1, vezes a temperatura de 1, a quarta, menos a temperatura de 2, a quarta. Então, na verdade, o que eu fiz foi calcular Q' 1, 2 e subtrair de Q' 2, 1. Essa fórmula já é a junção desses dois caras. Ok? Tem uma série de deduções que você pode encontrar aí nos nossos materiais, na apostila ou no livro sobre ela, mas ela já é a dedução, ela já é o resultado final. Ela já é o resultado final. Lembrando que, agora sim, você tem que prestar muita atenção. O fator forma ele depende da geometria dos corpos e da emissividade das áreas, emissividade das superfícies. E mais, olhem só que legal. Prestou atenção dessa fórmula aqui, ela vai ficar mais simples. Por quê? Minha grande dificuldade é definir esse fator forma. Perceba que a constante de Stefan Boltzmann é moleza, está com a constante. A área da superfície é fácil conseguir, as temperaturas delas, ok. E como de acho eu encontro o fator forma? Bem, inúmeras maneiras podem ser fornecidas para você encontrar o fator forma, mas a principal sacada é essa que está aqui, ó. Quando eu tenho uma superfície isenta, que é uma superfície normal, é muito menor que a superfície cinzenta que vai receber, ou seja, quando, vamos voltar para cá, 1 é muito menor, a área de 1 é muito menor que a área de 2, a área do cara que está a maior temperatura é muito menor, pequena, do que a área do cara que está recebendo mais energia. Então, nestes casos, eu faço que o fator forma de 1 para 2 é igual a emissividade. Então, esse fator forma aqui, que é de 1 para 2, vai ser igual a emissividade. Essa sacada ajuda muito. Por quê? Porque a emissividade é basicamente conhecida ou tabelada de alguns tipos de superfície.
Geralmente eu tenho uma superfície pintada com laca, uma superfície X tem uma dada emissividade. Então pego a tabelinha daquele material e sei a emissividade dele. Ok? Então, de novo, se a área da superfície que tem a maior temperatura for muito pequena em relação à área que está recebendo, então eu posso fazer que o fator forma de 1 para 2, esse F1 para 2, está faltando 2 aqui, é igual à emissividade de 1. Ok? Outras formas. Ora, se a minha superfície é negra, se o cara falou um corpo é negro, aí você não tem dúvida. Ora, o fator forma vai ser igual à emissividade, e a emissividade vai ser igual a 1. Então você pode botar esse carinha aqui. Ó. Ok? E se a superfície não for negra e nem for de dimensão muito pequena, então você vai fazer essa conta aqui. Ó. A emissividade do fator forma de 1 para 2 é igual a 1 dividido por 1 sobre emissividade da superfície 1, mais 1 sobre emissividade da superfície 2, menos 1. Então vai ficar 1 sobre 1 dividido por emissividade da superfície 1, mais 1 sobre emissividade da superfície 2, menos 1. Certo? É esse cara aqui. Tá claro isso? Então, o que você precisa saber de radiação para ir bem na vida aí? O que você precisa saber de radiação é, primeiro, ela não precisa de um meio físico interveniente para funcionar. Ponto. Ela não precisa de um meio fluido, não precisa de um meio sólido. Ah, mas e se eu tiver um meio fluido? Ok, a radiação vai acontecer do mesmo jeito. Se eu tiver um meio sólido, a radiação vai acontecer do mesmo jeito. Ok. E você sabendo que, apesar de qualquer corpo emitir radiação, independente do seu meio externo, ou seja, qualquer corpo que esteja a uma temperatura acima do zero absoluto vai emitir radiação térmica, independente de tudo que está em volta, normalmente nós estamos interessados em interações entre superfícies. Neste caso, eu uso esta formulação que aqui está. Então, essa formulação é para interação. É o que o cara recebeu, menos o que o cara cedeu, e assim ele vai ceder liquidamente alguém. E nesta equação, a minha única dificuldade é encontrar o fator forma, que normalmente nos seus problemas, ou ele vai dizer que a superfície que emite é muito pequena em relação ao que recebe, aí você taca aqui a emissividade, ou ele vai dizer que o corpo que emite é um corpo negro e você taca aqui 1. Ah, mas ele não fez nada disso. Não tem problema, você vai vir e utilizar essa expressão. Ok? E outra dica é, nunca, jamais, em tempo algum, entre com a temperatura que não Kelvin. Ou Rankine, se você estiver falando sistema inglês, mas sempre temperatura absoluta. Como é muito difícil você trabalhar com Rankine, pense o seguinte, pegou um problema de radiação, não tenha dúvida, passa tudo para Kelvin e trabalha só com Kelvin. Ok? Tua vida vai ficar muito melhor assim. Bem, então assim a gente acaba a nossa parte de mecanismos de transferência de calor. Nós já vimos condução, já vimos convecção e agora a gente viu radiação. Agora você consegue calcular toda a energia que sai de um corpo A para um corpo B por 3 mecanismos, se for necessário, interessante para o seu problema. Por condução, por radiação e por convecção. Ok? Então, forte abraço. Até mais e divirta-se.